Eu tenho um grande segredo para contar para vocês. Oh, isso. É o segredo do Padre Jonas e da Canção Nova. Uma salva de palmas, vamos? Eu vou contar o segredo do Padre Jonas Abib. Vocês conhecem, né? Já ouviram falar, sim ou não? Vou contar o segredo dele e o segredo de toda a Canção Nova. Todo esse lugar aqui que vocês estão só existem por causa disso que eu vou contar para você hoje. Então, olha como que você é importante. Nesse dia você vai descobrir esse segredo, que eu ouvi da própria boca do Padre Jonas ele dizer. Infelizmente não ouvi ao vivo, né? Mas foi por meio das pregações dele, que a gente pode acompanhar, eu vi o meu fundador dizer. E também está escrito, ele falar qual é o segredo, e eu vou contar para você hoje. Então fica ligado, viu? Meu nome é Pedro Henrique, eu sou missionário da Canção Nova já há 7 anos. Desses 7 anos, graças a Deus, a missão que eu mais fiquei tempo foi na África e também a que eu mais amei poder fazer parte, né? Também quero acolher você que está na TV Canção Nova, né? Nosso sistema de comunicação. Só falei com o pessoal aqui, né? Também acolho você que está aí ligado, nos acompanhando. Muito bem-vindo, né? Obrigado por nos deixar entrar aí na sua casa. Fiquei 3 anos quase, né? Eu arredondo, foi 2 anos e 10 meses, eu arredondo para 3. Fiquei 3 anos lá em Moçambique, a Canção Nova tem uma missão lá. E, gente, lá em Moçambique, eu pude viver experiências que só quem vai para lá vive, né? Então, foram experiências incríveis que mudaram o rumo da minha vida, graças a Deus. Eu também vou partilhar um pouco disso com vocês. E eu também sou noivo, tá, gente? Oh! E a minha noiva está aqui. Tava cantando para vocês ali, ó, Daniela Barbosa de Moura, minha noiva, missionária da Canção Nova. Levanta aí, meu amor, vem aqui. Para eles te verem, ó, essa é minha noiva. Porque a Canção Nova, ela é feita de diversos estados de vida, né? Deus nos sonhou assim. Então tem padres, tem celibatários, o Sérgio que pregou de manhã é celibatário. Inclusive nós moramos na mesma casa, né, Sérgio? Também tem um padre que mora com a gente, a Canção Nova é essa graça. E eu vou te contar todo o segredo para que isso aconteça. Para ter casados aqui dentro, entregando a vida para Deus, para ter missionários na África. É a primeira vez que eu estou pregando na Canção Nova aqui, nesse palco, que eu já vi Padre Jonas, Padre Léo. Esses dois eu acredito que serão canonizados. Fora outros santos que já passaram e pregaram aqui. E você está sentado num território santo também, você que está aí. Quem está vindo a primeira vez? Levanta a mão. Uma salva de palmas para você que está vindo aí a primeira vez. Bem-vindo à Canção Nova. Quero te dizer que esse é um terreno de milagres. A Canção Nova é um terreno de milagres. Muitos milagres já aconteceram aqui. E talvez você está vindo buscar um. Verdade ou não é? Ou você está vindo agradecer. E aqui é o lugar. Porque esse é um território eucarístico, onde Deus habita. Tem Jesus aqui embaixo, uma capela. Tem Jesus na rádio. Tem Jesus no anexo da TV do outro lado da rua. Tem Jesus na Sagrada Família, bem ali. Descendo mais um pouco, na vila, tem Jesus na Casa dos Padres. Você desce, você entra ali lá na Capela de Nazaré, tem. Depois, da Santos Anjos, tem. Na Casa de Nazaré, tem. Todo lugar. No santuário tem 2, no centro de evangelização tem outra. Você está andando aqui, Jesus está do seu lado, vivo na Eucaristia. Então, esse é um território onde acontecem milagres, porque Jesus habita esse território. Amém? E eu também sou propriedade dele. Os membros da Canção Nova, nós somos propriedade de Jesus. Por isso esse território é um território de milagres. Todo este lugar onde você está é templo, é casa do Senhor. E Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Deus não te trouxe aqui à toa. Ele tem algo para você. E para você que está na TV também. E eu já quero começar dizendo logo o tema, né? O tema da minha pregação é: a Bíblia foi escrita para você. Vamos repetir juntos? Tem que falar forte para a TV ouvir vocês. Vamos lá? A Bíblia foi escrita para você. É isso aí, a Bíblia foi escrita para você. A primeira palavra que eu queria que você pegasse, para você saber quem que escreveu a Bíblia para você, ela se encontra lá em Êxodo 31,
versículo 18. Quem está com a palavra de Deus, levanta aí bem alto. Levanta a palavra, a sua palavra, eu quero ver. Isso. Louvado seja Deus, que bom que você está com a sua palavra. Se você não está, meu irmão, você deveria estar. Mas talvez você tenha na sua casa. Mas se você não tem, você pode adquirir ali na loja Canção Nova. Você precisa ter, porque foi escrito para você. Você precisa ter. Foi escrito para você. Tá bom? Êxodo 31, vamos lá? Êxodo 31, 18. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi escrita para você por quem? Quando Deus acabou de falar a Moisés, vai falar aqui no versículo 18. Quando Deus acabou de falar com Moisés, no monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vocês ouviram bem? Quando Deus acabou de falar com Moisés, no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testamento. Deus deu 2 tábuas a Moisés, quando acabou de falar com ele. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Eu quero dizer, meu irmão, que as 2 tábuas de pedra da lei, dos 10 mandamentos que a Igreja Católica vem ensinando a ser seguido ao longo desses 2000 anos, foram escritos pelo dedo de Deus, para você. Amém? Você pode bater uma salva de palmas para isso? Foi escrita do dedo de Deus. E o Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova a mergulhar na palavra de Deus. De fato, como que ela é. Palavra de Deus que foi escrita para nós. Não simplesmente lê-la como um livro, porque deixa eu te dizer, a Bíblia não foi escrita para você e desceu do céu desse jeito. Ela não veio bonitinha do jeito que ela está aqui na minha mão, não. Não foi desse jeito. Mas como foi que a palavra de Deus veio a nós? Além dessas 2 tábuas, que começou ali, o Antigo Testamento por essas 2 tábuas, né? Qual foi o outro jeito? Quem sabe? Como que a palavra veio a nós? O verbo veio a nós como? O verbo, vocês estão profetas. João 1, vamos lá, João 1. Rapidinho. No princípio era a palavra. E o lindo é que a minha tradução está escrito palavra, algumas estão escrito verbo. Mas verbo é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela, nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E o Sérgio pregou que a palavra é luz para o nosso caminho, né? E aqui está dizendo, na palavra havia vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo foi feito por ela. Então a palavra é Deus, a Bíblia é Deus. E o irmão ali gritou bem forte, o verbo, a palavra veio a nós, que está lá no versículo 14, a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória, como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra veio a nós, então, como uma Bíblia, como um livro? Sim ou não? Não. A palavra se fez? Isso é muito importante. A palavra não veio como esse livro primeiro. Ela se fez carne. Jesus, a palavra do Pai, se revelou a nós, se fazendo carne. O Antigo Testamento dizia do Messias que viria, aguardava essa promessa, essa palavra, e a palavra veio se fazendo carne e habitando no meio de nós. Isso é muito importante. Por isso que na Igreja Católica, o nosso pilar não é só a palavra de Deus, como em outras denominações.
Na Igreja Católica, os nossos pilares são 3. A tradição, o magistério e a palavra. Porque a palavra não veio primeiro, o verbo que veio. E o verbo, quando veio, procura na Bíblia onde que Jesus falou para os apóstolos. Vão escrevendo tudo que eu estou falando. Vai escrevendo aí, João. Lucas, está ouvindo? Escreve o que é que eu estou fazendo. Vocês já viram isso escrito na palavra? Não tem. Na palavra também não tem escrito que tudo está escrito na palavra. Não tem. Na palavra tem escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se revelou em um homem que veio no seio da Virgem Maria. E a palavra feito carne foi se revelando com os seus que andavam com ele, com seus apóstolos. E eles vendo Jesus, olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado, vendo Jesus agir, foram vendo a palavra se revelar. Percebeu? A palavra foi se revelando enquanto carne que era, na convivência. Meu irmão, pregar a palavra de Deus não é eu estar aqui agora. Eu prego a palavra de Deus todo dia, ou melhor, eu deveria pregar a palavra de Deus todo dia, é minha obrigação, e eu tento, né, meus irmãos que moram comigo, moram na mesma casa que eu, meus irmãos consagrados, eles veem a minha luta, mas você e eu temos que pregar como Jesus pregou, com a vida dele, muito mais do que deixar um escrito. E aí é a tradição que Jesus passou para os apóstolos e seus discípulos, e depois os seus apóstolos foram passando, e só depois de um tempo, mais de 30 anos depois que Jesus tinha morrido, que começou a escrever o primeiro livro do Novo Testamento. Por que eles escreveram? Para que não se esquecessem da tradição oral que já havia sido passada. Está vendo que beleza? A Bíblia não veio primeiro, não foi a palavra escrita. E depois, ao longo de 1000 anos, os bispos da Igreja Católica foram separando todos os escritos, porque muitos têm apócrifos, foram separando e dizendo, esses são palavras de Deus. Então aqui, 27 livros. 27 livros do Novo Testamento, que são palavras de Deus. E é o mesmo, o Novo Testamento é o mesmo para nós e para todas as outras igrejas. Usam o mesmo. E isso foi aprovado por quem? Pelos bispos e padres da Santa Mãe Igreja Católica. Uma salva de palmas para a sua igreja. É a sua igreja? É a minha igreja. Eles disseram, esses 27 livros são palavras de Deus, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Esse sim nós podemos ler e aprender. E o Padre Jonas veio, anos depois, 1970, e começou um método. Ele criou um outro livro para nos ensinar a ler esse livro, que é uma biblioteca. Bíblia, gente, vem do grego, que é livros. Conjunto de livros. Aí o Padre Jonas, na pregação dele que eu vi, que ele fala, que ele ensina o método, ele fala, é como se fosse uma biblioteca a Bíblia. Tem vários livros, desde o Antigo até o Novo. E você chega na biblioteca, você vai ler como? Você vai lá no primeiro livro da biblioteca e começa a ler e vai lendo um por um? É assim? Não, tem que ter uma ordem, tem que ter uma receita. E o Padre Jonas diz, a Bíblia foi escrita para você, que é o livro que ele nos deu, está aqui. A Bíblia foi escrita para você, que essa é a nova versão, que é a Bíblia no meu dia a dia. Ele diz que isso é uma receita. Então, esse livro, o Padre Jonas ensinou muitos jovens e também todo consagrado da Canção Nova tem que aprender a ler a Bíblia com esta receita. Essa é a receita que o Padre nos deu para lermos. E ele fala receita, não livro. Por quê? Quem é dona de casa? Levanta a mão. Já fez uma receita? Já pegou e seguiu a receita? Como que é a receita? Você senta na sala, abre e vai ler? É assim? Não, né? Como que é que você lê uma receita? Você põe a mão na massa, não é isso? Você vai lendo e vai o quê? Fazendo, né? Senão vai adiantar alguma coisa? Depois que você leu toda aquela receita, o bolo vai estar feitinho lá na cozinha? Sim ou não? Não.
você tem que fazer. E o padre nos ensinava assim, e tem escrito aqui, é uma receita. Você tem que pegar como uma dona de casa isso aqui, uma receita, ir lá e abrir e ver o que o padre te ensinou. Pega lá a primeira carta de Coríntios, o padre nos ensina. E você vai lá na primeira carta de Coríntios, e aí o padre ensina, olha aí na primeira carta de Coríntios, que na verdade, como foi escrita para você, não é a primeira carta ao Coríntios, é a primeira carta a Pedro, é para mim. Naquele tempo ele escreveu para Coríntios, não foi? Sim ou não? Primeira carta de São Paulo a Coríntios, mas hoje é a primeira carta de São Paulo a Pedro, e você pode falar o seu nome. Vamos juntos? Primeira carta de São Paulo a Pedro, isso mesmo, foi escrita para você, e aí você vai ler e vai tirar de lá, e o padre nos ensina aqui, você vai ver lá o que Deus falou, que é ordem para você, você tem que fazer, você vai ver lá o que Deus ensinou na receita, que é promessa para você, opa, isso é promessa para mim, amém, Senhor. Se é ordem, você tem que cumprir, colocar a receita em ação, se é uma ordem, você tem que o quê? Cumprir. Se é promessa, você tem que acreditar, isso vai se cumprir, em nome de Jesus, porque é promessa para mim, e vai se cumprir. E se é ordem, você tem que ir lá, e você que tem que cumprir. E se é um princípio eterno, você sabe que vai durar pelos tempos, e o padre fala daquela palavra de Jesus que nos diz bem assim, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Já ouviu essa palavra? Isso o padre fala que é um princípio eterno. E agora, sede santos, como eu e o Pai somos santos. É o quê? Uma ordem. Sede santos, porque eu e o Pai somos santos, você tem que ser. E aí tem também um princípio eterno, pedindo a mesma coisa, santidade. Sereis santos. E qual é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é a vossa santificação. Tudo isso, como que eu tenho todas essas palavras? Todo dia o Padre Jonas nos ensinou. E agora eu quero dizer o segredo do Padre Jonas. Ele falou, está gravado, pode ver. Pregação de 1998, do Padre Jonas. Aqui, ele falou aqui. Neste lugar, e eu estou tendo a honra hoje de, no mesmo lugar que o Padre Jonas falou, poder falar. Ele falou, meus filhos, o segredo, eu não sei imitar ele não, né? O segredo, meus filhos, disso que vocês veem hoje em mim, ele falou, está aqui. O segredo da canção nova, eu diria, está aqui. Todo membro, o padre falou da canção nova, e até hoje é assim. A primeira coisa que aprende é a ter um contato com a palavra, porque é a palavra que muda. É a palavra de Deus que vai te mudar, meu irmão. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, mas a minha palavra não vai fazer nada com você. A palavra que vai te mudar é a palavra de Deus. É a palavra que mudou o Padre Jonas. E eu lá na África, muitas vezes vivi essa experiência no concreto. Porque a palavra que mudou minha vida, que eu ouvi um dia, eu tinha que transmitir a eles, mas muitas vezes o que eles viam era só a minha vida. Lá na África, a maioria dos lugares, a palavra não chegou, é muito caro livros lá. É muito caro, não chegou. E eu chegava em aldeias que eu ia, e que um missionário, o último que tinha ido lá, tinha anos que tinha ido pregar para eles. E vocês sabem qual era o evangelho que eles se lembravam? Tudo que aquele missionário pregou, falou, mas muito mais, as histórias que eles contavam, Padre Sérgio, era como aquele missionário agia. A Bíblia que ele transmitiu da vida dele. Imagina a minha responsabilidade, sabendo que o evangelho, que talvez hoje, agora que eu não estou mais lá, eles vão contar para os filhos e vão passando de um para o outro, é aquilo que eles viram na minha vida. Olha que bonito isso. E eu vi o evangelho sendo vivido por eles, na simplicidade deles. De pagar uma Coca-Cola, de pegar longe, lá não tem energia na aldeia. Eles andavam quase o dia inteiro para comprar uma Coca-Cola para receber o missionário. A Coca-Cola quente, porque não tem geladeira, né?
E aí eles davam para a gente tomar. Eles não tomavam, dava para o missionário tomar. E aí a gente falou, toma com a gente. E eles falaram no dialeto, né? Vou falar no dialeto com vocês aqui, tá? Boa tarde, para ver se vocês entendem. Massueira bonge, da sueira buino, cainunho, mulunga kudale tsene, hã? Se como gambire. Eu falei aqui, boa tarde, vocês estão bem? Falei que eu tô. Falei, Deus abençoe, muito obrigado. Entendeu alguma coisa? Nem eu não entendia quando eu cheguei, tá? Fica tranquilo. E aí eles falaram e o rapaz traduziu para a gente. Que ele estava falando, não, irmãos, vocês que têm que beber, porque vocês são estrangeiros aqui. Aqui tudo é nosso. Vocês estão vindo trazer algo muito mais valioso, então isso é para vocês. Olha só, isso é evangelho ou não é, gente? Eu fui pregar para eles, mas eles pregaram para mim. Olha que lindo isso. E o que me levou até a África? A palavra de Deus que diz, ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Eu quero ouvir vocês, ide por todo mundo. Ide por todo mundo e a todos pregai o evangelho. Eu fui cumprindo essa palavra. E eu entrego a minha vida para Deus, não é por essa palavra. Sabe por qual palavra que eu entrego a minha vida a Deus? Está lá em Atos, que diz bem assim, crê no Senhor e será salvo, tu e tua família. E muitos de vocês eu sei que estão aqui por causa dos familiares de vocês. É verdade ou não é? E eu também. Eu estou aqui por causa da minha família também. A gente às vezes acha que o missionário deixa a família dele. Ele deixa somente fisicamente, mas a gente carrega ela conosco. E a gente acredita nessa promessa. Eu acredito que os meus serão salvos pela minha entrega, como você hoje que está aqui e luta pela salvação dos seus. Eles serão alcançados, meus irmãos. Crê no Senhor e será salvo tu e tua família. Eu quero dizer para você que está aqui hoje. Crê no Senhor. E nem a morte pode nos vencer se nós cremos no Senhor. Nem a morte, meus irmãos. E como que eu sei disso? É a palavra que foi escrita para mim que vai dizer. Lá em sabedoria. Talvez você perdeu entes queridos, ou talvez você está à beira de perder. Alguém que está com câncer na sua família, alguém que está num vício. Como ter esperança, se aquela pessoa parece estar jogada, parece estar no pecado ainda, e está com aquela, indo na reta final, está numa bebedeira. Eu não sei qual é a sua realidade. Como crer que aquela pessoa será salva? Como crer? Crer no Senhor e será salvo. Tu e tua família. Eu acredito. Eu quero ler essa palavra com vocês, sabedoria. Livro da sabedoria. Vamos lá juntos? Capítulo 1. Essa palavra vai ser palavra de libertação para muitos que estão aqui. Porque para mim foi um dia. Porque a gente vê a morte, vê a dor nesse mundo. É ou não é, meus irmãos? E isso às vezes quer tirar a nossa paz. E eu quero trazer essa palavra. Porque foi feita para você. E ela tem que ser usada no seu dia a dia. Padre Jonas falou aqui nesse palco, nesse altar, ele falou bem assim. Tem uma palavra de Deus para cada momento da sua vida. Sabia disso? Só que se você não lê a palavra de Deus, como que quando o momento chegar, você vai conseguir aplicar aquela palavra? Tem como, gente? Sim ou não? Se você não conhece a palavra de Deus, na hora que o momento chegar, sabe como que você vai fazer? Você vai se prostrar. Você vai cair e você não vai saber para onde ir. Você vai olhar para um lado e para o outro, não vai ver direção, e é por isso que muitos hoje se desesperam nas suas vidas. Porque você não tem o conhecimento da palavra. Mas eu quero te dizer, gente, a morte que entrou no mundo pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, não foi criada por Deus. Sabedoria 1, no versículo 13. Pois Deus não fez
a morte. Você pode repetir isso comigo? Pois Deus não fez a morte. Olha para quem está do seu lado aí. Cutuca essa pessoa aí, está dormindo, cutuca. Fala assim, Deus não fez a morte. É palavra de Deus. E é para você. Não fala só isso. Fala, Deus não fez a morte. E nem se alegra com a perdição dos vivos. Deus não fez a morte e Ele não se alegra com a morte. Você está entendendo isso? A morte entrou no mundo pelo pecado. E olha o que ele ainda fala, versículo 12, volta 1. Não, isso é uma ordem, tá? E esse de baixo, Deus não fez a morte, é o quê? Deus não fez a morte é o quê, gente? É um princípio eterno, é uma ordem, é uma promessa de Deus, pois Deus não fez a morte. Isso é um princípio eterno, isso não vai mudar nunca. Deus não fez a morte. No livro, o padre vai te ensinar a identificar isso. E depois que você identifica isso, o padre fala, pegue uma caneta, meu filho, e está arriscado aqui na minha Bíblia. Deus não fez a morte. E você pode escrever na frente, isso é eterno. Deus não fez a morte. E quando a morte bater na vida dos seus, na sua casa, você vai saber, isso não é de Deus, porque Ele não fez a morte. E Ele é o Deus da vida. E mesmo que Ele morreu agora, é para uma vida que Deus nos dá. Sim ou não? Porque os cristãos vivem com essa esperança. Não é essa vida aqui, essa é passageira. A morte foi criada por inveja do demônio. Sabedoria 2:24. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Está ouvindo isso? Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Volta lá, Sabedoria 1:12. Deus fala para você hoje, não procureis a morte como uma vida desregrada, e não provoqueis a ruína com as suas obras de vossas mãos. Está ouvindo isso? Isso é uma ordem. Ficou claro, não ficou? Só de você ouvir a palavra, o padre vai nos ensinando. Está muito claro que é uma ordem. Não procureis a morte com uma vida desregrada. Que vida você tem levado hoje? Que vida você tem levado hoje, meu irmão? Que vida? O que tem tomado conta dos seus dias? Com que você tem gastado o seu tempo? Com a palavra de Deus? Com as coisas que Deus nos ensina por meio da sua palavra? Ou com bebedeiras, brigas, fofocas, mentiras? Que tudo isso Deus diz que não vem dele, que nós não devemos viver. O que você tem vivido? O que você tem procurado? Não procureis a morte, e não provoqueis a ruína com as obras de vossas mãos. Porque a gente reclama. Você reclama do mundo como ele está, mas o que você está e eu colaborando para que o mundo seja diferente. E o padre diz, somente com a palavra de Deus que nós vamos conseguir mudar esse mundo. Porque mudar o mundo é mudar a mim primeiro. Bata no seu peito assim, agora é você com Deus. Eu preciso. Fala forte. Eu preciso me deixar transformar pela palavra de Deus, que faz nova todas as coisas. Bate forte, eu preciso me deixar transformar. É isso, meus irmãos, se você deixar, a partir de você, vai desencadear uma cadeia. Eu quero dizer para você, que lá na África eu peguei malária. 5 vezes. 5 vezes. As primeiras 4, eu consegui sair bem, mas na 5ª, foi mais difícil. A 5ª vez que eu peguei malária, eu estava lá na África em missão, e é um mosquitinho. Não é o da dengue, mas é parecido com o mosquito da dengue.
Ele pica você e ele te deixa com a malária. Você tem febre, dor de cabeça, calafrios, vômito, diarreia. Pode ter tudo de uma vez e muita dor de cabeça, enxaqueca forte. E você fica prostrado. Pode ter tudo de uma vez ou pode vir em partes. Essa quinta minha não veio de uma vez, como eu conhecia. Ela veio só com a dor de cabeça. E eu viajei para o Brasil de férias. E estando aqui, no Brasil não é muito conhecido a malária. Eu fiquei muito mal. E era no tempo que estava tendo dengue aqui. Fizeram exame, eu estava com as plaquetas baixas. Então acharam que era o quê? Dengue. Fui diagnosticado errado como dengue. E tratado como tal. Se a malária não for tratada, deixa eu dizer para você, você morre. E eu fui caminhando para isso. Eu comecei a delirar. Eu comecei a não controlar mais o meu corpo, porque atacou o meu cérebro, o meu sistema nervoso central. Então, eu não conseguia mais controlar as minhas necessidades. Eu comecei a fazer as necessidades em mim mesmo. E minha mãe e meus pais vendo isso. Eu não lembro de nada disso, tá? Porque quando atacou aqui, eu apaguei. Eu ficava acordado, mas eu estava tipo assim, ó. Eu ficava vegetando. E aí, eu não conseguia comer, tinham que me dar na boca, eu não conseguia fazer minhas necessidades no lugar certo, eu estava delirando. Era ela atacando. E os médicos não descobriram o que era. A comunidade começou a rezar por mim. A comunidade de Canção Nova começou a rezar por mim, e a minha comunidade lá em Lusiânia começou a rezar também, o pároco, todo mundo começou a rezar. E aí eu toquei na palavra de Deus, que diz, a Deus nada é impossível. Porque eu cheguei num determinado momento, meus irmãos, que eu estava no hospital, entubado, e quando entubou, aí que a comunidade começou a rezar mesmo, né? Porque depois do Covid, quando a gente escuta que alguém é entubado, a gente já dá uma tremida. É ou não é? Entubado, você já pensa assim, meu Deus, agora é só a oração. Só que quando você pensa, é só oração, às vezes você pensa isso de uma forma ruim. Você fala, é só oração, tipo, não tem mais jeito. Não, é só oração, mas a oração é tudo, meu irmão. Porque quem faz é Deus. Então, se é só oração, então, opa, é aquele que pode é Deus. Então, se é só oração, agora vamos deixar com quem faz, né? Só que o que acontece? A gente não reza com fé. E muitos rezaram por mim nessa comunidade. Inclusive, tem irmãos meus aqui que rezaram por mim. Muitos rezaram, a comunidade toda, eu diria, rezou por mim. E se um rezou com fé, quando vai falando na Bíblia, Senhor, se tiver um que reze com fé, o Senhor vai deixar a cidade? Lembra daquela palavra? Se tiver 50, se tiver 40, se tiver um. Se um tiver fé, Deus faz. E alguém rezou para mim com fé. Será que foi você, ou Sérgio? Ou foi o padre Gilbertinho? Alguém que rezou tinha fé. Ou alguém, né? Bem mais de um, desculpa o jeito, alguém, não existe essa palavra, né? Falando, brincando. Mas ou um rezou, ou alguém, né? Mais de um tiveram fé. E olha como que eu estou aqui. Gente, eu não conseguia andar depois que eu fui desentubado. Eu não conseguia fazer necessidade, eu não conseguia falar, eu tive que reaprender a andar tudo. E olha como que eu estou aqui. Tem 1 ano disso. É Deus ou não é? É a palavra dele se cumprindo, sim ou não? A palavra que foi escrita para mim. E que eu fiz a experiência, com essa e com outras, porque a palavra primeira que Deus me chamou, foi Eclesiástico 21 também, que ele disse, foge do pecado, como foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, está lá em Eclesiástico 21, foge do pecado, eu quero dizer para você, como foge de uma serpente. Se você vê uma serpente aí agora, eu tenho certeza que vai abrir esse rincão, é ou não é? Todo mundo corre, sim ou não? É assim que você tem que fugir do pecado. É assim que a Bíblia, que foi escrita para você, está ensinando em Eclesiástico 21. Como que foge do pecado? Como se foge de uma serpente. É assim. Quando eu li isso, gente, comecei a correr. Eu não chegava nem perto mais de mulher. Porque o meu pecado pior que eu tinha, jovem, né? Eu estava ali com os meus 22 anos quando eu encontrei Jesus. Gente, minha vida que eu queria era o quê? Beber, namorar e ter dinheiro. Era isso que eu queria. Porque não é isso que o mundo fala que é a felicidade? Sim ou não? Está enganando a nossa juventude com isso, sim ou não? Mas a palavra diz isso? Não vos embriagueis com vinho. Vai falar São Paulo na carta a você. Não vou nem dizer qual é a carta.
São Paulo, na sua carta, me diz qual é o seu nome? Qual é o seu nome? São Paulo, na carta que ele escreveu para o Sérgio Coutinho, para o Padre Gilbertinho e para mim, ele diz: não vos embriagueis com vinho, pelo contrário, vos embriagueis com o Espírito Santo. Mas os jovens estão hoje o quê? Buscando alegria na embriaguez. E eu era esse jovem. E mulher, na sexualidade desregrada. E o sexto mandamento, das tábuas da lei, que Deus deu a Moisés, que foi escrito pelo dedo de Deus. O que está escrito nessas tábuas? Escrito pelo dedo de Deus sobre o sexo antes do casamento. O que está escrito? Não pequeis contra a castidade. Quer dizer o quê? Você só pode fazer sexo casado, no matrimônio, com a sua mulher, depois da bênção de Deus na igreja. Está escrito nas tábuas da lei, pelo dedo de Deus, que foi escrito para você. Quem está falando sou eu não. Quem está falando isso para você não é a igreja católica. Quem está falando isso para você é a palavra que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Palavra de Deus. Quando eu vi essa palavra, quando eu fiz a experiência, então eu vi que não dava mais. E quando eu vi a outra palavra de Eclesiastes que dizia, foge, como se foge de uma serpente, eu comecei a correr da mulherada. Eu corria mesmo, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Meu irmão, foge. Você que está no adultério, foge. Não tem conversinha. Sabe o que eu fiz? Eu quebrei o meu chip. Porque eu fugi delas, mas elas tinham meu número. Sim ou não? Sim ou não? O espírito está pronto, fala a palavra, mas a carne é fraca. E a minha é forte, de consagrado? Não, é fraca ainda. É carne. E naquele tempo era mais fraca ainda. Então a menina ligava, aí eu estava, não, estou fugindo, agora não vou mais atrás de mulher. Amém, Jesus, é isso, chega, não quero mais. Aí tinha um dia que eu estava lá em casa sozinho, fazendo nada, o telefone tocava e eu, oi? Aí a menina, estou aqui em casa sozinha. Chega, você dava aquela... Aí eu acabei o quê? Caindo. Então o que eu fiz? Abri o celular, chip, quebrei, fui lá e comprei outro. Acabou. Corre, corta o mal pela raiz, nada vale a pena pela sua salvação eterna. Ei, se fizeres qualquer uma dessas coisas, eu vos digo, Paulo fala numa carta que ele escreveu para você, está escrito, se fizeres qualquer uma dessas coisas, adultério, luxúria, impurezas, feitiçaria, não herdareis o reino dos céus. Está ouvindo isso? Qualquer uma dessas coisas. Você acha que eu vou brincar? Por causa de uma noite de prazer, eu vou arriscar o céu? Mas que céu é esse? E agora eu quero ir para ir encerrando. Essa palavra que Deus nos deu, e nós vamos rezar. Nós vamos rezar daqui a pouco, pedindo a Deus a graça de fazer como o Padre Jonas ensinou. Isso tem que ser sua receita diária. Fala para o seu irmão do lado. Tem que ser receita diária. Tem que ser receita diária. A Canção Nova existe graças a este método de estudo da Palavra de Deus. Graças a esse método que nos leva não a Ele. O método não nos faz parar nele, nos leva à Palavra de Deus. Tudo que você bebe dos missionários da Canção Nova, no Sorrindo para a Vida. Alguém já assistiu Sorrindo para a Vida? Levanta a mão. O amor vencerá. Levanta a mão. Adoração, o texto da misericórdia. Tudo que você bebe do missionário da Canção Nova, que você fala, meu Deus, que unção é essa? Está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Todo missionário da Canção Nova tem que aprender isso. Gente, e não é um segredo escondido. Você pode ir aqui na nossa loja e com R$12,90 adquirir isso e aprender, como eu adquiri para entrar na Canção Nova e aprendi. Você está entendendo isso? Como o Padre Jonas fazia. Você quer rezar a Bíblia como o Padre Jonas fazia? Pegar e ter o contato com ela, ouvir a palavra de Deus para você, para aplicar no seu dia a dia, na hora que você precisar. Está aqui o segredo, meu irmão. Está aqui. Ele vai te ensinar. Como você, na hora que chegar
aquele seu marido bêbado em casa, falando, quebrando tudo, você saber como agir, você precisa ter uma palavra de Deus para aquela ocasião, sim ou não? Sim ou não? Na hora que você perde um ente querido, você precisa ter essa palavra dizendo: Deus não criou a morte, Ele nos fez para a vida. Você precisa ter essa palavra dizendo: Deus ressuscitou, e se morrermos com Ele viveremos e ressuscitaremos no último dia. Amém? Se você tiver essa palavra, nesse momento de dor, de luta, você vai conseguir resistir. Mas se você não conseguir, se você não se deixar entranhar dessa palavra, você não vai ter resposta. E na hora da dificuldade, você vai se prostrar diante dela. E você não vai ter resposta. Por que que um homem de Deus, seja qual for a tribulação, ele consegue se sair bem? Porque ele está firmado, a casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. É sobre essa rocha que você tem que firmar a sua família. Não saia hoje da Canção Nova sem a sua palavra de Deus, se você não tem. E não é aquela que está na sua casa na instante. É uma que você vai ler todos os dias. E o padre falava que nós temos que nos debruçar sobre esta palavra. Você tem que ler e ouvir Deus falar para você. E riscar. Foi isso que Deus falou para mim hoje. Filho, foge do pecado, como foge de uma serpente. É uma ordem. Aí você vai anotar: ordem de Deus para mim. Risca a sua palavra. Risca a sua palavra. A sua palavra não tem que ser bonitinha. O padre nos dizia: essa minha aqui é nova, gente. Eu ganhei agora no meu aniversário, foi mês passado. Ela não está muito riscada ainda. Senão eu ia mostrar para vocês. Porque eu vou rabiscando toda a minha palavra. Tudo que Deus vai falando. E aí quando eu estou num momento de desespero e de dor, eu venho aqui e vejo o que Deus tem para mim. Para cada situação da sua vida, Deus tem uma palavra. E eu não estou falando isso da minha boca. Eu ouvi o Padre Jonas falar isso aqui. Para cada situação da sua vida. E eu vivo isso hoje. Eu vivo isso na minha vida. Nós da Canção Nova, todos os dias, temos que pegar a nossa canetinha, o nosso caderno, e a importância de escrever. Ler o que Deus falou e escrever o que você entendeu. Eu entendi que Deus falou para eu fugir do meu pecado. O meu pecado era qual, gente? Sexualidade, sim ou não? Qual que é o seu? Pensa nele. Então eu escrevi bem assim: eu tenho que fugir das mulheres, como eu fujo de uma serpente. Naquele tempo era isso para mim. E para você hoje, o que é que Deus está te falando? Qual é a serpente? Qual é a serpente que você tem que fugir hoje? Porque foi escrito para você. Qual é a serpente que está te afastando de Deus? Talvez hoje você tenha que fugir, sabe de quê? Da sua língua. Sim ou não? Para mulher, para homem de Deus, de ficar falando mal dos outros. Ei, a gente fala ou não fala dos outros? Agora, quando alguém fala de você, se eu ouvir ali o Sérgio e o padre falando de mim, eu vou ficar bem assim: como que o Sérgio, vou tirar satisfação, como que está falando de mim? E aí depois chega alguém aqui e fala: você ficou sabendo que o padre Gilbertinho da Canção Nova, e aí eu, menino, e pior que eu já ouvi falar que popopó, 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 é ou não é? Mas na hora que falam de você, você fica: peraí, isso não se faz. E na hora é você que está falando, meu irmão. Eu e você temos que lutar contra essa língua, que é para bendizer ao Senhor, para falar coisas boas, e nós muitas vezes estamos maldizendo e falando mal, fofocando. Passa a vida falando da vida dos outros. Renuncia isso em nome de Jesus, mulher e homem. Que não é só as mulheres não, mas muitas vezes é mais as mulheres, né? Larga de falar, olha para quem está do seu lado, homem ou mulher, olha com cara braba e fala assim: larga de falar mal dos outros. Para de ser fofoqueiro. Deus não gosta disso não. Amém? Qual é a serpente que você tem que fugir hoje, meu irmão? Vamos ficar de pé. Além da língua, deve ter outras. Ó, teve uma que já sumiu, é a língua, que lindo. Eu também tenho. Se eu deixar a minha linguinha, ó, é venenosa. A nossa língua é venenosa. Na carta São Tiago, que é para você, fala isso, a nossa língua. A gente tem
que lutar contra todo o mal e todo o pecado. Se você tem a palavra, eu quero que você pegue a sua palavra. Se você não tem, só põe a mão no seu coração. Se você tem a palavra, eu quero que você ponha ela no seu coração agora. Feche os seus olhos. É o nosso momento de oração. Eu quero pedir um grande silêncio aqui agora. É o nosso momento de oração. Senhor, eu quero te pedir, pela graça da tua palavra, Senhor, que foi proclamada aqui. Dai-nos esta graça de viver a tua palavra, Deus. Nós queremos ser homens e mulheres da tua palavra e vivermos, Senhor, a Bíblia no nosso dia a dia. Eu quero, se você quer, vai repetindo enquanto eu vou falando baixinho aí mesmo, vai fazendo a sua oração. Pode começar a fazer agora. Senhor, eu quero viver a tua palavra, eu não quero mais falar mal dos outros, Senhor. Quantas vezes eu tenho falado mal dos outros? Eu não quero mais me desesperar, Senhor, diante das tribulações, porque eu quero acreditar que tu é o Deus do impossível. Tu pode, Senhor, realizar. Tu pode fazer novas todas as coisas. Eu quero crer, Senhor, nessa palavra, para isso que eu estou aqui. E fala agora para o Senhor do seu milagre, aquele que você veio buscar aqui. Aquele impossível que hoje você veio na Canção Nova, e você que está na TV, que está em casa também, fale. Tenha a ousadia agora de falar para Deus. E eu te digo, nada é impossível para Deus. Diga agora do seu impossível. Daquela pessoa que sofre um vício na sua família. Reze, meu irmão. É a sua oração agora. Fale para o teu Deus agora. Qual é o impossível? No íntimo do seu coração agora. Fale para Ele. Grite. Grite como eu um dia gritei para ser livre da masturbação, para ser livre da sexualidade desregrada, de uma vida de pecado. Como um dia eu lutei pela minha vida e a comunidade rezou por mim e eu estou aqui. Eu te digo, o maior milagre que Deus realizou não foi salvar a minha vida naquele dia da malária, que eu quase morri aqui, né? Mas que eu acho que eu seria salvo para o céu. Foi quando Ele me salvou dos vícios que eu tinha. Quais são seus vícios, meu irmão? O que te afasta de Deus hoje? E vamos rezar com esta canção. Vai pensando em tudo aquilo que você tem que deixar, para que seja a palavra de Deus agora, a fazer parte da sua vida. Você seja esse homem, esta mulher de Deus, da palavra de Deus. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar. Deus quer falar comigo. Faça dessa música a sua oração. As coisas tão pequenas, nas coisas simples. Se você quer, diga, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz. Para ouvir você tem que ler a palavra, meu irmão. Preciso estar atento. Preciso estar atento a todo movimento do Em céu. direção a mim. Em direção Ergue os a seus mim. braços e canta para Ele. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, canta para o Senhor. Pede para que Ele fale com você. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Olha para mim aqui agora. Deus quer falar com você. Todos os dias, meu irmão. Eu hoje vivo essa experiência. Deus fala comigo concretamente na situação que eu estou vivendo. Eu sei que talvez para você seja difícil acreditar, mas Ele fala. E se você quer ter a certeza disso, olhe para a Canção Nova.
Olhe para os consagrados, olhe para o sorrindo para a vida, para o amor vencerá, aquela palavra de Deus que aquele consagrado traz para você, num terço, num contato aqui, vem da palavra dele, que nós nos alimentamos diariamente. Você pode viver essa experiência, meu irmão, na sua casa, todos os dias. Assuma esse compromisso, de você pegar, ter o seu horário, ter o seu lugarzinho na sua casa. Compre esse livrinho do Padre Jonas, a receita para você aprender, onde ele ensina tudo isso que nós fazemos. Compre hoje mesmo e faça. Tenha o seu cantinho, os seus 20 minutos ou 30, você vai decidir abrir a palavra e falar: fala, Senhor, fala comigo hoje, Deus, nessa situação que eu estou precisando. E você vai abrir e você vai fazer o seu estudo. Amém? Você quer assumir esse compromisso hoje com Deus? Sim ou não? Você que está na sua casa também, você que está nos ouvindo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, estou falando com você agora. Assuma esse compromisso. Eu digo, isso vai transformar a sua vida. E quando você disser fala, Senhor, Ele vai falar na palavra. Vamos cantar juntos de novo, assumindo esse compromisso. Levanta o seu braço. Fala, Senhor, e Ele vai falar com você. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Amém? Olha para esse irmão seu que está do lado e fala: Deus vai falar contigo. Amém. Deus abençoe. Viva Jesus! E vai!